E o presente está sempre presente no nosso passado. Não é filosofia, não. O que eu vou explicar aqui, na verdade, é o passé composé no francês. O tempo verbal no passado, dizer as coisas no passado. Que, na maioria das vezes, é um problema para quem está aprendendo francês, que ouve, o professor explica, a gente não entende, é complicado e tal. Nesse vídeo aqui, tenho certeza de que você vai entender, saca só. Bom, para começar é o seguinte. Para poder conjugar no passado no francês, geralmente a gente usa o passé composé. E para saber fazer a conjugação do passé composé, você precisa conhecer a conjugação de dois verbos no presente. Isso mesmo, no presente. É com presente que a gente conjuga o passado do francês. E esses dois verbos aí são dois verbos que a gente chama de verbos auxiliares. Um desses verbos é o verbo avoir. Avoir, que é o verbo ter. E o outro verbo é o verbo être, que é nada mais nada menos que o nosso verbo ser. Ser ou estar. É o mesmo verbo em francês, é o verbo être. Então vamos lá. Então eu falei que precisa saber do presente para conjugar o passado, né? Quando a gente conjuga o verbo ter, por exemplo, né, no presente do indicativo em português, a gente diria: eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes, tendes. Isso mesmo, você nunca usou, mas é isso mesmo. Vós tendes, eles têm. Ok. No francês, para dizer esse mesmo tempo verbal aí, o presente, o indicativo do verbo ter, a gente faz assim no francês. J'ai, tu, as, il, là, nous avons, vous avez, ils ont. Repare a ligação aqui, né? Ils ont, vous avez, nous avons, e lá, tu as e j'ai. J'ai ou j'ai. Sempre importante que seja aberto, né? Ou j'ai ou j'ai. Que é eu tenho. Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes, eles têm. Ok. Mas aí eu quero falar o passado, aí está o presente do verbo ter, né? Então, esse verbo aí é um verbo auxiliar. Para poder fazer o passado. Que o passado, passé composé, nada mais é do que um passado composto. O nome é estranho, mas é simples, porque você só precisa saber a conjugação do verbo auxiliar, de dois verbos auxiliares. Um dos verbos é o verbo avoir, que está aqui, no presente. E aí, adicionar a isso o verbo principal que você quer falar. Por exemplo, se você quisesse dizer, eu comi ontem. Então o verbo é comer, não é? Então, comer em francês é manger. Ok, esse é o verbo. Mas, para poder usar ele no passado, você usa o que a gente chama de participe passé, que em português seria o particípio passado. Mas que danado é isso? Nada mais é do que esse verbo aí, contraído ou flexionado. No português, o particípio passado, ou a flexão desse verbo para o particípio passado, seria comer, seria comido. Então, em francês, comido seria manger. Igual, meio que parecido, na verdade, aí, né? A pronúncia, mas só que com esse E e o acento grave aí, né? Para fazer o som de manger. Bom, uma vez que você sabe isso, é só colocar esse manger depois da sua frase aí. E aí você acabou de conjugar no passado, no passé composé. Então você vem aqui o G, manger, tu as mangé. Repare que eu estou só repetindo. Il a mangé. E assim por diante. É manger em todos. O mesmo particípio passado. E o que você está dizendo aqui? O verbo no passado. Eu comi, je mangeais. Eu tinha falado do exemplo, eu comi ontem, né? Então faltou só o hier, né? Hier, que seria o ontem. Então, j'ai mangé hier, tu as mangé hier, il a mangé hier, nous avons mangé hier, e assim por diante. Tão simples. Dica: saber o verbo auxiliar avoir no presente e aí
pegar o particípio passado do verbo que você quer falar e colocar ele logo após a frase. Aí está feito a conjugação no passé composé. Ok, mas você falou aí também que existe um outro verbo auxiliar que eu devo saber ele, conjugar ele no presente, né? Então, é o verbo être, que significa ser ou estar. É o mesmo verbo para esses dois verbos que a gente tem em português. É o verbo être. Então, do jeito que eu preciso saber a conjugação no presente do verbo avoir, eu preciso saber a conjugação no presente do verbo être. E essa conjugação, em português, seria eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Ok. Em francês, para dizer isso, eu sou, eu estou e assim por diante, a gente usa o verbo être e a conjugação no presente seria assim. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Reparem aqui só na ligação, tá? Então o som aqui de dois S não é ils sont, como no verbo avoir, é ils sont, eles são. Vous êtes, então a ligação aqui, esse som de Z, vous êtes, nous sommes, il est, tu es, je suis. Ok, eu sou, eu estou, tu és, ou tu estás e assim por diante. A gente já entendeu isso. Mas e aí, como é que eu faço o nosso passado? O presente está aí, do verbo auxiliar com o verbo auxiliar être, né? Bom, para fazer o passado é a mesma lógica, né? Só que para fazer o passado com o verbo être, ao invés do verbo avoir, você tem uma lista de verbos específicos que você deve usar o auxiliar être. Eu vou colocar a lista daqui a pouco. Mas vamos para o exemplo. No exemplo, eu cheguei, por exemplo. Eu cheguei seria o verbo chegar. Chegar em francês é arriver. E qual o particípio passado? Qual a forma contraída do verbo chegar, né? O particípio passé. Bom, em português seria chegado. Então, em francês é bem parecido com o verbo que a gente viu há pouco. A terminação é a mesma, termina com er. Então, chegado em francês, ou seja, o particípio passado do verbo chegar seria arriver. E aí, como é que eu faço o passé composé? Pego esse arriver e coloco depois de cada frase aqui, de cada conjugação. Então, para dizer eu cheguei, je suis arrivé. Ele chegou, tu chegastes, tu es arrivé. Ele chegou, il est arrivé. E assim por diante, para todas as conjugações. Você pega o particípio passado e coloca depois. Simples. Então, saber a conjugação do verbo être no presente e aí só colocar o verbo principal flexionado depois da frase. Você acabou de fazer o passé composé. E você agora deve estar se perguntando, ok, mas quando danado eu vou usar o auxiliar avoir, né, que é o ter, para fazer o meu passé composé? E quando danado eu vou ter que usar o auxiliar être, né, que é o ser estar, para poder fazer o meu passé composé? Bom, como eu disse antes, existe uma lista, né, de 13, 14 verbos aí, mais os verbos pronominais, no qual a gente vai ter que usar o verbo être para fazer como verbo auxiliar, para fazer o passé composé. Para todos os outros verbos, a grande maioria dos verbos, aí você vai mesmo usar o verbo avoir, conjugar o verbo avoir no presente para poder formar o seu passé composé. Mas antes da lista completa, eu vou te mostrar um método que é como eu aprendi a memorizar, assimilar, aprender esses verbos aí da lista dos 14 verbos, que é o método da casinha na montanha ou o método da casinha. Existem outros métodos, mas eu acho que esse aí é o mais eficaz, porque ele é ilustrativo, tem uma historinha aí que você acaba assimilando que verbos são esses que você deve recorrer ao verbo être como verbo auxiliar para fazer
o seu passé composé, a conjugação. Então vamos lá. É assim, desculpa o desenho meio pouco aí, mas é o que vai dar para arrumar. Bom, aqui a gente faz uma montanha e aqui em cima uma casinha. Olha que casinha. Desculpa o desenho aí, tá? E aí a gente vem com os bonequinhos aqui, né? Um bonequinho que tá indo para lá, um bonequinho que chega, um bonequinho que sobe, bonequinho ou bonequinha, tanto faz. Outro que entra, outro que sai, outro que desce, outro que vai embora e por aí vai. Outro que tá aqui deitado, outro que tá aqui meio que se levantando. Pra que danado todos esses bonecos? Pra explicar os verbos? Não tô entendendo nada. É, os verbos que a gente vai precisar do auxiliar être tem a ver com esse desenho. Esse boneco tá fazendo o que aqui? Ele tá indo para a montanha. Então o verbo ir. O verbo ir é o verbo aller. Aller é um verbo que a gente usa, o verbo être. Ele tá fazendo o que aqui? Ele tá chegando, o verbo arriver. Aqui ele tá subindo. Subindo em francês é monter. Aqui ele vai entrar na casa, né? O verbo entrer. Aqui, sair, sortir. Todos esses verbos requerem o auxiliar être para a gente poder fazer a conjugação do passé composé. Aqui, ele está fazendo o quê? Descendo, descendre. Aqui ele está indo embora, partindo, né? Está saindo, partindo. Então, o verbo partir. Tem também, sei lá, às vezes o pessoal desenha um helicópterozinho. Olha que helicóptero bonito aqui, ó. Um helicópterozinho aqui que é o verbo passer. Tá passando, né? Passer. Bom, não tem todos os verbos estão na lista, todos os verbos, mas é basicamente isso. Aqui esqueci desse bonequinho aqui que tá deitado. Esse aqui tá pequenininho, levantando, é o verbo nascer. Então, naître. Esse aqui deitado é o de morrer, mourir. Então, são essencialmente esses verbos aqui, mais alguns outros e os verbos pronominais. A lista completa tá aí na descrição do vídeo. É isso aí. Abraço! Então quer dizer que no francês o presente tá sempre presente no passado. E a gente tem que fazer uma escolha no passado, né? Entre o ter e o ser. O que escolher? Pelo jeito, o francês gasta muito tempo com filosofia, né? Talvez seja por isso, então, que não sobre tempo para tomar banho. Você compreendeu? Tu as compris? Deixa pra lá, vai. Fui. Je suis allé.